Pessoal, último critério, ruptura global. A gente vai só ver a parte teórica, a introdução hoje, para que a gente possa continuar resolvendo exercício na próxima aula. Esse tipo de ruptura aí, ele possui diversos métodos, né? Então, por isso que agora a gente não vai ver só um, nós vamos ver pelo menos dois, que são de Felênios e o de Bishop simplificado. Mas isso vocês vão ver mais para frente. Quando a gente tem um rompimento dessa massa de solo, a gente verifica que a superfície pode apresentar um rompimento aqui, uma geometria próxima de um círculo. Então, a gente tem várias formas, né? E essa ruptura global, ela tende a ser um pouco circular. Por exemplo, nessa estrutura de aterro, em que são construídas com solo relativamente homogêneo de camada em camada, quando rompidos, a superfície se aproxima muito de um círculo. Diferente disso, se verifica em outras situações de solos heterogêneos, em que o formato geométrico dessas superfícies varia muito conforme as características geotécnicas do local. Eu disponibilizei aí alguns links para vocês verem a questão dessa ruptura, e aí vocês podem ver alguns exemplos, né, do rompimento do talude. Outra característica observada no escorregamento do solo é o fato de se ter na parte superior da cunha escorregada, próxima à crista aqui, um plano vertical até uma determinada profundidade, quando geralmente se inicia a superfície curva. Lembra que nós vimos sobre as fendas? Elas podem justamente dar início a esse tipo de rompimento, tá? Eles podem acabar se dando bem próximo à ocorrência de fendas, então por isso que tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de problema aí nos solos coesivos. Normalmente esses taludes, eles podem apresentar vários solos com características diferentes, e aí tem que determinar, né, os esforços atuantes, só que isso acaba sendo bastante complexo. Então, é aí que surge o método das lamelas, que é o método das fatias, que é basicamente dividir essa superfície de rompimento aqui em várias fatias e ir calculando o estado de tensões e o estado de momentos de cada uma. Então, a gente tem o cálculo dos fatores de segurança, que é feito por esse método do equilíbrio limite, e utiliza-se fatias para poder fazer. Então, nós temos aqui a divisão dessas fatias, como é feita. Nós temos também os métodos de equilíbrio limite mais comuns. Temos o método do círculo de atrito, nós não vamos ver esse, não está na ementa também. Nós temos os métodos suecos, que são de Felênios, de Bishop simplificado, e o de Morgenstern Price. E temos o método das cunhas, que eu ainda estou verificando também se vai ser viável que vocês vejam esse método aqui. Então, continuando, como eu falei, principalmente nós estaremos focando nesses aqui, método de Felênios e método de Bishop simplificado, tá? O método de Felênios, ele tem aqui a utilização do cálculo de fatia por fatia separadamente, só que nós temos algumas questões, tá? Antes de começar a falar do método de Felênios, preciso que vocês entendam esse método sueco, por que eles são classificados dentro dessa mesma classe aí, que é o método sueco. Ele envolve o equilíbrio das forças, utilizando o peso da fatia, a pressão neutra e as forças do tipo E e X, que são essas aqui, as forças E e X, tá? Ele envolve esses tipos de força aqui, que é o peso, a poropressão e E e X, que são forças que são horizontais e verticais ou tangenciais à fatia. E aí eu tenho uma equação geral que nós não vamos utilizar agora, porque nós não vamos mexer com esse método, só para vocês entenderem, né, da onde vem essa questão. Nós vamos trabalhar com essa combinação de forças aí para vocês já irem entendendo da onde vem. E aí nós entramos no método de Felênios, que é um método desenvolvido em 1936 para estudar solos saturados. Então ele considera a poropressão, que foi ampliado para outros solos e em condições de análise em tensões efetivas. Ele usa fatias, mas satisfaz somente o equilíbrio de momento, supondo que a resultante das forças entre as fatias é paralela à base, ou seja, ele é pouco preciso.
Ele ignora as interações entre as fatias, ele calcula fatia por fatia, como se elas fossem únicas ali, e depois junta todos os valores. Nós vamos resolver exercícios sobre isso futuramente. Aqui são o esquema mais ou menos de como atua, né, essas forças e todas as medidas necessárias. Nós vamos visualizar isso aqui em cálculo melhor na próxima aula. Eu trouxe apenas uma introdução para que vocês se habituassem a essa divisão das fatias do rompimento por ruptura global, para que a gente começasse a entender mais ou menos. Então, nós vamos pegar futuramente na próxima aula, nós vamos pegar fatia por fatia pelo método de Felênius, nós vamos utilizar a equação dele, tá? Aqui está a equação que nós vamos utilizar pelo método de Felênius. Eu vou dividir ela em 3 partes. Essa daqui é a parte 1, essa daqui é a parte 2 e essa daqui é a parte 3. E aí a gente vai calcular através de uma planilha, nós vamos separar todos os valores e depois nós vamos calcular o fator de segurança, que é nada mais, nada menos que esses somatórios, né? Somatório da parte 1 mais a parte 2, dividido pelo somatório da parte 3. E aí nós temos o método de Felênius. Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte prática dessa questão e talvez eu traga também um pouco mais sobre a teoria, caso eu veja que precise.